Vamos corrigir aqui então, né, gente? As atividades complementares da primeira semana. Então, o primeiro exercício que era para fazer lá, tá assim, era o número 7 da página 106 do livro, tá assim, determine o valor numérico de cada uma das seguintes expressões algébricas. Aí eu havia marcado somente a letra A. Então, na letra a expressão é A ao quadrado menos 2A, tudo isso dividido por raiz quadrada de A, quando A é igual a 4. Ou seja, o valor do A é 4, então tem que vir nessa expressão, todo lugar que tem A, eu vou colocar o 4. Então, aqui está A ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado. Vou tentar arrumar ali que ficou meio esquisito ali, aquele 2 ali. Então, A ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 2 vezes o A. Então, menos 2 vezes o meu A é 4. Então, 4. Sobre tudo isso dividido por raiz quadrada de A, ou seja, raiz quadrada de 4, porque o A vale 4. Agora, resolvendo isso aqui, a parte de cima eu tenho subtração, tem potência, tem multiplicação. Primeiro eu faço a potência, né, ó. 4 ao quadrado, eu vou fazer 4 vezes 4, que é 16. Então, vai ficar 16 menos 2 vezes 4. Menos 2 vezes 4. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 4. Aqui embaixo já pode resolver. Raiz quadrada de 4, 2. Então, isso aqui é igual. Copio 16. Agora, menos 2 vezes 4, menos vezes mais é menos. E 2 vezes 4 é 8. Então, ficou menos 8, 16 menos 8 em cima, e a parte de baixo eu copio o 2. Isso aqui é igual. 16 menos 8 é 8. Embaixo eu copio o 2. Isso aqui é igual. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Achei aqui, né, ó, que o valor numérico dessa expressão algébrica, quando A é igual a 4, é valor 4, o resultado dá 4. Vamos ver agora o próximo exercício. Número 1. Já era um outro exercício que eu tinha dado lá, né, na atividade. Em cada caso, eu escrevo a expressão algébrica que define a sequência numérica. Eu tenho que escrever uma expressão que gera essa quantidade de bolinhas aqui. Olha só, ordem primeira, segunda, né? Ó, quem tá na primeira posição tem uma bolinha. Quem tá na segunda posição, 2 bolinhas. Quem tá na terceira posição, 3 bolinhas. Na quarta posição, 4 bolinhas. Repara que aqui lá vai somando, adicionando um número igual, ó. Mais um, que é o mais um, 2. Daqui para cá, novamente, adicionou 1, então mais 1. E daqui para cá, novamente, adicionou 1. Tá sempre adicionando constantemente o número 1, tá? Bom, toda vez que eu tenho uma sequência dessa forma, que está adicionando sempre a mesma quantidade, pode ser uma fração, por exemplo, vamos supor que poderia estar adicionando 2 quartos, mais 2 quartos, mais 2 quartos, mais 2 quartos, e assim vai, né, ó? Ou pode ser adicionar um número negativo, poderia estar adicionando menos 8, menos 8, menos 8, e assim vai. Toda vez que isso acontecer, eu posso usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão, ela é válida quando eu estou sempre adicionando de um termo para o outro a mesma quantidade, igual aconteceu aqui, ó, mais um, mais um, mais um. Tá sempre adicionando mais um. Bom, o que essa expressão aqui fala? Esse A índice 1 está falando do primeiro termo, ou seja, o primeiro termo tem quantas bolinhas? Uma, né? Então, A índice 1 está se referindo ao primeiro termo, a quantidade de bolinhas que tem aqui, que no caso é uma. Se eu for falar aqui, ó, nesse primeiro termo tem quantas bolinhas? 4. Mas eu estou falando da letra A, me referindo à letra A. Esse primeiro termo aqui é uma bolinha. Bom,
Então, a índice 1 mais N, esse N são a posição. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Esse N, então, e como pode ter posição 5, posição 6, 7, 8, e assim vai infinitamente. Então, a gente representa por N a posição, né? Então, N menos 1, isso tudo dentro de parênteses, vezes a razão. A razão é o número que sempre está adicionando aqui, ó. Então, ó, o seguinte, a índice 1 é chamado de primeiro termo. O valor do primeiro termo, no caso aqui uma bolinha, aqui 4 bolinhas e assim vai. Bom, então é a quantidade lá do primeiro termo. Esse N, eu já até comentei, é a posição de um termo qualquer. Por exemplo, se eu, né, essa posição aqui é 4. Mas eu posso ter uma outra posição, 5, a posição 6. Então, isso aqui pode representar uma posição de um termo qualquer. O que que é esse R? Esse R é como se fosse esse mais um aqui, ó. Ou seja, esse R é a quantidade que está sendo adicionada constantemente. Então, beleza, já que eu quero achar, né, uma expressão algébrica em que gera essa quantidade de bolinhas aqui, em cada posição que tá, como aqui está adicionando mais um sempre, então basta eu usar essa fórmula aqui que vai dar certinho, né? Basta eu usar essa expressão no caso. Então, ó, a índice 1 é a quantidade de bolinhas do primeiro termo, uma bolinha, mais, abro parênteses, N, porque pode indicar qualquer posição. O N vai ser minha letra aqui, ó, a posição que ela está e que pode ser qualquer. Então, o N eu mantenho. Copio menos 1 vezes e o R eu substituo. Então, eu vou substituir na fórmula, na expressão, esse valor e esse, tá? São os dois ali que eu vou substituir. Então, o R aqui, no caso, é a quantidade que está sempre adicionando, que no caso é o mais 1. Então, 1. Mais 1, ou seja, 1. Resolvendo aqui, o próximo passo é eliminar os parênteses. Então, eu vou copiar 1... Eliminar os parênteses? Não, desculpa, fazer a multiplicação. Copio mais 1 vezes N, 1 vezes menos 1, menos 1. Igual. Próximo passo agora é eliminar os parênteses. 1 mais vezes mais é mais, então mais N, mais vezes menos, menos, menos 1. E isso aqui vai ser igual, ó, os números sozinhos eu resolvo com o número sozinho, então mais 1 e menos 1 vai dar 0, né? Se eu tenho 1 e devo 1, posso cortar que dá 0. Então, sobrou só esse N, ou seja, a expressão que gera a quantidade de bolinhas aqui é N. Ou seja, quando eu estiver na posição 1, o N vale 1. Então, eu vou ter uma bolinha. Quando eu estiver na posição 2, o N vale 2. Então, eu vou ter duas bolinhas. Na posição 3, o N vale 3. Então, 3 bolinhas. E assim vai. Vamos ver a letra B agora. A letra B, se eu olhar daqui para cá, aqui adicionou 3. 1 mais 3 dá 4. De 4 para 9, adicionou 5. Bom, mudou. Se mudou, essa expressão não serve, tá, gente? Então, na letra B, eu não posso usar essa expressão que eu passei aqui em cima. Vou ter que pensar em outra saída. Bom, mas se a gente observar ali, olha o que acontece. Então, deixa eu apagar isso aqui só para a gente observar. Não, posso usar outra cor aqui que a gente... É melhor apagar, porque senão vai embolar. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. A gente pode observar, com relação à posição e à quantidade de bolinhas, a gente pode observar o seguinte. Olha só, quem está na posição 1, se eu fizer 1 ao quadrado, é igual a 1. Deu a quantidade de bolinhas. Quem está na posição 2, então eu faço a posição ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Olha só, deu a quantidade de bolinhas que está na posição 2. Olha a posição 3. Se eu fizer 3 ao quadrado, vai ser igual a 9. Então, quando eu pego a posição e elevo ao quadrado, dá o total de bolinhas que está naquela posição, ó. Aqui, ó, a posição é 4. 4 ao quadrado, 16. Então, beleza, eu já descobri qual que é a minha expressão aqui.
é a posição ao quadrado, ou seja, a posição é n. Então, n ao quadrado. Se eu pegar a posição e levar ao quadrado, eu descubro a quantidade de bolinhas que tem nessa sequência aqui, ó, né? Na sequência da letra B. Então, é só n ao quadrado. Tranquilinho, né? Só isso aí. Agora, observa a C. Se a gente for pensar na situação de soma, ó, 4, aqui tá somando 5. Daqui para cá, ó, de 9 para dar 16, somou 7. O que significa que essa primeira fórmulazinha aqui em cima, que eu já havia comentado, ela não serve. Então, ela não serve para a letra C. Letra C eu não posso usar isso. Bom, eu não posso usar a primeira, vamos pensar uma outra saída aqui, né? Eu não posso usar essa formulazinha que eu mostrei aqui em cima, então a gente tem que pensar numa outra saída. Uma outra saída aqui, a gente vê o seguinte, olha só. Isso daqui não é a mesma coisa, ele está na posição 1. Se eu somar 1 mais 1 e elevar esse resultado ao quadrado, olha só. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Olha só. Resultou a quantidade de bolinhas. Então, eu peguei a posição, somei com 1. Isso tudo dentro de parênteses, eleva ao quadrado. Vamos testar agora quem está na segunda posição. Vamos ver se encaixa. Ó, testando quem está na segunda posição, então vai ser a posição, quem está aqui na segunda posição, então é 2, posição 2, soma com 1, eleva ao quadrado. Ó, 2 mais 1 dá 3, então vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Deu a quantidade de bolinhas que está na posição 2. Vamos verificar mais aqui para a gente ver, ó. Quem está na posição 3? Bom, eu estou usando a regra posição mais 1, então posição 3. 3 mais 1 eleva ao quadrado. 3 mais 1, 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 16 bolinhas. Quem está na posição 3 teve 16 bolinhas. Verdade, ó. Quem está na posição 3 teve 16 bolinhas. Vamos testar a posição 4 para a gente ter uma garantia melhor, né, ó. Testando a posição 4, eu vou fazer aqui em cima. Então, vai ser... Deixa eu usar outra cor, que eu já usei o verde ali, que senão vai... Deixa eu apagar aqui. Já usei, vamos usar esse azul aqui. Então, agora quem está, ó, posição 1, posição 2, 3, posição 4. Ó, quem está na posição 4. Então, é posição, que é 4, mais 1, aí fecha o parênteses, tudo isso ao quadrado. Isso aqui é igual, 4 mais 1, 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que é igual... 5 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 25 bolinhas. Verdade, ó. Quem está na posição 4, né, ó, posição 4, teve 25 bolinhas. Bom, então, essa regra aqui funcionou para todos. Então, a minha regra ali é posição mais 1, dentro parênteses, tudo isso ao quadrado. A posição a gente está sempre chamando de n aqui, né? Nesse caso, então, a posição é n. Então, vai ficar, ó, a expressão é n mais 1 ao quadrado. Pronto. Então, já descobri, né, a expressão algébrica que define cada uma dessas sequências aqui. Se a gente substituir nos valores do n pelas posições, na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai, a gente consegue encontrar as quantidades de bolinhas, né?
E se eu perguntasse quantas bolinhas, por exemplo, aqui na sequência da letra C, quantas bolinhas tem na posição, na 10ª posição? O meu N valeria 10. Aí eu colocaria 10 aqui, calculava, iria encontrar que daria 121 bolinhas. Não vou fazer aqui não, estou só comentando, só para a gente ver. Então, parar por aqui, né? Ó, já fiz de todos. Na próxima aula, depois eu continuo a outra parte das atividades complementares.